Alguns anos atrás, eu li um artigo de um professor do ITA, professor Armando Milioni, que inclusive apresentou um TEDx alguns anos atrás. E esse artigo, no meio daquele monte de epsilons, deltas e funções de restrição, tinha uma frase nesse artigo que me marcou muito por muitos anos, até hoje. E eu queria dividir essa frase com vocês. Não há custo de falha quando a falha é catastrófica. Isso quer dizer o seguinte, que quando você tem um evento catastrófico, as consequências desse evento são, em geral, tão graves que suplantam qualquer tipo de prejuízo financeiro. Então, por exemplo, quando você tem uma represa que explode, estoura, e inunda uma cidade, isso é um evento catastrófico. Por quê? Porque as consequências disso costumam ser muito maiores do que mero prejuízo financeiro. Você tem custo de vidas, de propriedade e coisas do tipo. Então, esse conceito de falha catastrófica é um conceito da engenharia, muito usado, por exemplo, numa área que é a pesquisa operacional, mas eu quero trazer esse conceito para vocês na área de humanidades, que tem a ver com uma das ideias centrais que eu quero discutir com vocês aqui, que é a seguinte: a educação hoje é uma falha catastrófica. Então, você deve ter ouvido muita gente falar sobre isso. Por exemplo, temos que inventar uma nova educação, temos que repensar a escola, temos que pensar uma nova pedagogia. Nada disso vai funcionar. Nada. Pelo seguinte, pelo fato da educação ser um evento com uma falha catastrófica. Ou seja, precisamos muito mais do que investimento financeiro para lidar com a educação como algo realmente útil na sociedade complexa que a gente vive. E por que isso acontece? Por uma gama de razões. Nos anos 70 do século passado, a gente tem um autor, que é o Jean-François Lyotard. Ele escreveu um livro chamado A Condição Pós-Moderna. E nesse livro tem um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito de lógica das comunidades. Então, você tem uma sociedade dividida em comunidades. O critério de criação dessas comunidades é um critério tecnológico, não necessariamente um critério geográfico. Então, hoje em dia, a gente não tem mais racionalidade, a gente tem razões. Dentro de cada comunidade existe uma racionalidade que é coerente, mas não é coerente entre comunidades. Então, por exemplo, dentro da mesma casa, você pode ouvir de um parente ou alguém que mora com você uma coisa completamente escabrosa. Porque, no seu ponto de vista, isso não é aceitável, mas isso faz parte da racionalidade da comunidade daquela pessoa que muitas vezes mora com você. E a tecnologia, principalmente as redes sociais, são uma parte importante disso. E a educação, como a gente tem hoje, que é uma educação voltada para o trabalho, falha catastroficamente em lidar com isso. No entanto, todo problema também é uma solução. Nunca na história da humanidade, o indivíduo teve uma capacidade tão grande de exercer uma força motriz contra esse estado, essa situação social que a gente tem, né? Mas para isso a gente tem que mudar a função e o papel da educação. A educação tem de deixar de ser uma coisa coletiva e passar a ser uma coisa individual, pessoal, dentro de cada comunidade, onde não basta o investimento financeiro, mas também é importante um certo grau de sacrifício individual. E aí nasce o que eu chamo de educação científica. E para isso a gente tem que redefinir o que é ciência. Então, abre aspas, ciência é o uso do método científico por um agente que se auto-observa. Se eu uso o método científico para descrever alguma coisa, isso não é ciência, isso é tecnologia. Agora, se eu uso o método científico para descrever ou explicar alguma coisa, e ao mesmo tempo isso me modifica, isso gera um estado de mudança constante em mim. Essa é a base da educação científica que a gente precisa para amortizar o custo catastrófico que a educação hoje representa. E aí eu tenho pensado nisso nos últimos anos, faz parte do que eu tenho pensado como cientista ultimamente, e com a ajuda do meu grande amigo Ken Fujioka, a gente tem um podcast de divulgação científica, como mencionado, o podcast Naruhodô, e nos episódios 346 e 347, que foram episódios que para mim levaram 6 anos para ficar prontos. Vocês ouvem toda semana, para quem ouve, mas esse foi o episódio que mais levou tempo para mim, levou 6 anos. E eu fiquei pensando numa forma de transformar a educação científica em algo que pode ser individual, de graça, e qualquer um pode fazer. Você não precisa ser cientista nem nada disso. E daí a gente criou a ideia, do protocolo Galinha. O protocolo Galinha, ele é um jeito lúdico, divertido,
de, na verdade, criar um método de educação individual para você fazer com você mesmo, do ponto de vista individual, não importa quem você seja, como, quando, mas se você aplicar o protocolo Galinha aos pouquinhos, não precisa ser tudo de uma vez, você vai começar a perceber mudanças significativas na maneira de você observar as coisas e refletir sobre elas. Então vamos começar. Protocolo Galinha claramente é um acrônimo, né? Aliás, agradeço muito o querido Carlos Ruas por ter feito um desenho de uma galinha muito melhor do que eu faria, né? Então, isso é importante. Então vamos começar. Gratidão, né? Tente pensar na sua vida pregressa pessoas que você gostaria de agradecer por uma razão quaisquer, por razões quaisquer, né? Tem que ser gente viva. Gente morta não vale. Gente viva, tá? Então pense no seu passado pessoas que você gostaria de agradecer. Se possível, mande um e-mail, uma mensagem para essas pessoas. Agradeça a elas, mas não espere nada em troca. Não espere reciprocidade. Você está fazendo isso por você. Não tem nada a ver com o outro. Tá? O fato de você exercer esses comportamentos de gratidão é uma forma muito útil de ressignificar alguns aspectos da sua vida passada, dando a dimensão que esses eventos realmente merecem. No fundo, se você pensar friamente com você mesmo, no fundo, a única pessoa que realmente se importa com você é você mesmo. Porque só você sabe as batalhas que você luta diariamente. Atividade física. A gente já sabe, por uma gama imensa de evidências e trabalhos, que qualquer quantidade de atividade física diferente de zero reduz a sua mortalidade por quaisquer causas. Em outras palavras, galinha parada, galinha morta. A ideia é, e é sério, a ideia, e não é para você se comparar com seu amigo. Ai, meu amigo é marombeiro, vai todo dia na academia. Azar dele. A ideia é você observar você mesmo, de verdade. Ah, eu só consigo fazer 10 polichinelos. Faz. Eu só consigo dar uma volta no parque. É isso aí. Né? Eu só consigo dançar com a vassoura. Não tem problema. Desde que você faça alguma quantidade de atividade com frequência e vá aumentando aos pouquinhos, isso vai gerar um ganho muito grande para a sua qualidade de vida e para a sua autopercepção. Né? Quando o nosso corpo não incomoda a gente costuma ter muitos problemas. Mas quando ele começa a incomodar, a gente só vai ter um. E, em geral, um problema bem grande. Né? Lazer. Lazer diz respeito a um conceito muito importante da psicologia, que é o conceito de autoeficácia. Autoeficácia diz respeito à sua capacidade de perceber que sabe fazer algo. É diferente de pensar. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, vocês conseguem andar por 1 quilômetro com vocês sentados aí? Se você fala que sim, isso não é autoeficácia. Autoeficácia é o seguinte, vai lá, anda 1 quilômetro, depois você andou, olha para trás e vê, fui capaz de andar. Então, o pensamento vem depois do comportamento. A ideia é você desenvolver a autoeficácia por coisas novas. Né? Então, por exemplo, de novo, não precisa gastar dinheiro. Aprender uma língua nova, perder a vergonha de falar com um desconhecido, aprender a jogar gamão. Você ter autoeficácia por coisas novas é uma coisa muito importante para você perceber em você mesmo que às vezes você é muito ruim em algumas coisas e muito bom em outras. Né? E isso é exatamente o que acontece com as crianças. Você acha que criança pequena faz planejamento estratégico das brincadeiras dela durante a semana? Óbvio que não, né, gente? Esperamos ainda bem. Né? Então, o que acontece? As crianças, elas brincam, elas fazem os comportamentos e depois elas pensam sobre aquilo que elas fizeram. A gente tem que ser assim, porque as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. A gente não pode esquecer disso. Isso é muito importante. Inspiração. Inspiração é consequência dos 3 primeiros. Se você é uma pessoa grata pelo seu passado, fisicamente ativo e tem autoeficácia por coisas novas, eventualmente você vai ser inspirado por novas ideias. E aí você vai economizar um bom dinheiro que você gastaria com aqueles cursos mirabolantes de criatividade, aquelas coisas. Então, eu acho isso horrível. Mas, enfim. Né? Criatividade é uma coisa simples, só que não é fácil. Novidade. Novidade não quer dizer se expor a coisas novas, é um pouco diferente. Novidade quer dizer o seguinte, imagina que você relê um livro depois de 20 anos. O livro vai parecer diferente, mas não é porque o livro mudou, foi você. A ideia da novidade é você refazer coisas e perceber camadas novas nas mesmas coisas. Então, por exemplo, muito melhor do que você ser um pai e mãe chato, porque muitos de vocês devem ter filho, e principalmente filho adolescente. Né? Em vez de você ser um pai e mãe chato, que fica enchendo o saco do seu filho adolescente para ele estudar, porque você fica se matando para pagar a escola dele, né? Ele não vai seguir você. Por quê? Qual que é a definição de adolescência? A fase que tudo faz sentido porque você é um otário, basicamente. Né? Então, muito melhor do que ser um pai e mãe chato,
é você ser um bom exemplo. Muito melhor do que você pensar que, eu tive boas notas no ensino médio, mas você não usa nada do que você aprendeu ali, é você, entre mais que 35 anos, refazer o ensino médio. Na moral, refazer mesmo. Tá? Inclusive, se você tiver vontade, prestar o Enem. Só pela alegria de viver, mesmo. De verdade. Né? Por quê? E, de novo, eu tenho certeza que vocês vão lembrar desses nomes. Isso está registrado no seu hipocampo. A ideia é você relembrar o que é uma briófita, o que é Ioiô Michoxô, o que é a Guerra do Peloponeso, o que são as ligações de Van der Waal. Eu sei que você lembra disso e está me xingando por causa disso internamente, mas você lembra, pelo menos do nome. Eu vou dar um exemplo. Né? Vou dar um exemplo. Você lembra como dividir duas frações? Ai, meu Deus, eu vim até aqui para perceber que eu não lembro como dividir duas frações. Lembra sim. Não vem meter o louco. Lembra assim, você sabe dividir duas frações. Quando eu colocar a frase que a dona Maricota disse lá em 1920, você vai lembrar. Porque você decorou essa frase para passar na prova, depois no vestibular, para arrumar um emprego e ser alguém na vida. E você jogou fora a coisa mais importante. Como é que a gente divide duas frações? Né? A gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você decorou essa frase. Mas vamos refletir sobre essa frase do ponto de vista da educação científica. Tá? Eu quero dividir. Quando eu quero dividir, eu não te dou alguma coisa e fico com menos. Né? Eu vou dividir, eu dou uma parte, né? E eu fico com menos. Então eu fico com menos. Só que, olha a frase, copia a primeira e multiplica. Multiplicar não é ficar com mais? Então, para dividir, eu tenho que fazer alguma coisa que multiplica. Não dá uma bugada na sua cabeça? Acho que você nunca parou para pensar nisso, né? Que para dividir, na verdade, você tem que multiplicar. O que é entender essa frase do ponto de vista da educação científica? Dividir é um experimento de doação. Você está doando uma parte do que você tem e colocando longe de você, no inverso, que é algo que você não vê. Mas não quer dizer que isso é perdido. Você não perdeu a parte que você está dividindo, ela está indo para o inverso. Lembra do Lyotard, do mundo das comunidades? Quando você divide, o todo cresce, mas não cresce perto de você. É por isso que, por exemplo, quando você abre o aplicativo do banco e você está R$200 negativo, não quer dizer que o dinheiro sumiu, quer dizer que o dinheiro está mais perto do banco do que de você. Complicado, né, gente? Complicado. Então, na verdade, multiplicar pelo inverso é um exercício de doação, é um exercício de autocontrole. É basicamente o que todo professor e o cientista faz. Eu sou cientista, tá? É difícil, mas eu sou. Quando eu vou assinar uma ficha, eu coloco cientista. Tá? E os cientistas se preocupam com as variáveis distantes para que as pessoas usufruam das variáveis próximas. Isso é multiplicar pelo inverso. Os professores também. Eles ficam jogando a garrafinha lá na frente. E não vai ter volta para ele. Ele não vai ver o resultado disso. Mas ele sabe que o todo cresce. Então, a ideia de multiplicar pelo inverso é uma coisa que não tem que ser exclusiva de professor e cientista. Tem que ser de todos nós. E essa é uma das bases importantes do protocolo Galinha e também da educação científica. Né? Humildade. Passando por todo esse caminho até aqui, acho que você consegue perceber que o sujeito da agência da educação científica será uma pessoa que não é mais preocupada com a certeza e a verdade. Ela não é uma pessoa que quer estar certa ou buscar a verdade. Ela quer buscar a incerteza e a dúvida. Nesse sentido, ela nunca vai querer estar certa. Ela vai querer buscar estar menos errada. E nesse sentido, ela será uma pessoa capaz de explicar o seu comportamento melhor que qualquer outra. Essa é a definição que a gente tem na psicologia de liberdade. Liberdade é a capacidade de você controlar aquilo que te controla. Se você é uma pessoa que consegue explicar o seu comportamento melhor do que os outros, você vai ser de fato livre. E por fim, o conceito de alteridade. A alteridade diz respeito, é diferente de empatia, na verdade é quase o contrário. A alteridade diz respeito à capacidade que eu tenho de saber que eu não vou saber o que você está sentindo. E tentar me abrir a esse não saber. Deixa eu dar um exemplo. Eu, em várias situações, eu não tenho empatia por uma mulher. Não tenho. E eu tenho que saber que não tenho. Isso é muito importante. Né? Então, por exemplo, eu não sei, de verdade, eu assumo, eu não sei o que é, quando eu estou em casa escolhendo uma roupa para sair, pensar na probabilidade de alguém na rua mexer comigo por uma mera questão de poder. Eu não sei o que é isso. E eu tenho que saber que eu não sei. E na verdade, esse tipo de problema afeta metade da população. E eu não sei. Por isso, o que eu tenho que fazer? Ao invés de tentar ter empatia por uma coisa que eu não entendo, é pensar, eu não sei um puto disso que está acontecendo e preciso conversar com as mulheres, ver como que acontece, por quê, e ter explicações sobre isso. Então, a ideia da alteridade é que você perceber que o mundo é muito grande
E quanto mais você se abre ao outro, mais o não saber te habita. E se você é povoado pelo não saber, isso vai gerar um movimento interno de busca, de autoobservação. Lembra da definição de ciência? Ciência é o uso do método científico por um agente que se autoobserva. Então, nesse sentido, se você seguir o protocolo Galinha, eu acho que você vai perceber mudanças razoáveis na sua forma de pensar as coisas. E, de novo, não é para fazer tudo de uma vez, é para ir fazendo aos pouquinhos. A ideia do uso do protocolo Galinha é uma forma de criar a educação científica e amortizar o custo catastrófico da educação para o trabalho. Então, você, por exemplo, ser uma pessoa educada cientificamente vai mudar a sua relação com o trabalho. Por quê? Você, como indivíduo, vai buscar muito mais desenvolver suas habilidades do que suas competências. Qual é a diferença? Habilidade é uma coisa que eu desenvolvo para mim. Competência é uma coisa que eu desenvolvo para o outro. Então, por exemplo, eu trabalho no banco, vou fazer uma prova, eu faço uma certificação, ganho uma promoção. Isso é competência. Habilidade é uma coisa que eu faço para mim. O funcionário do presente e do futuro próximo vai ser o funcionário que usa o trabalho como uma forma de desenvolver as suas habilidades individuais, ao invés de agregar pedigree por meio das empresas por onde ele trabalhou. Há 20 anos atrás, eu me formei em psicologia na USP. E na época, com muita honra, me escolheram para ser o orador da turma. E aí, 20 anos atrás, gente, é sério, eu escrevi uma poesia, né? 20 anos atrás lá, e eu lembro dessa poesia até hoje. E é engraçado, porque isso é um espaço determinístico. Então, 20 anos atrás, eu falei essa poesia, e hoje é um evento determinístico, porque está acontecendo, né? Entre dois eventos determinísticos acontece um passeio aleatório de muitas coisas na minha vida, né? E é muito interessante que, se vocês prestarem atenção nessa poesia, você vai ver que parece um passeio aleatório do andar de um bêbado, que não tem um lugar, mas o seu lugar é o caminho. Então, meio que foi o meu caminho, sem saber que o protocolo Galinha era o protocolo Galinha, mas foi meu caminho de educação científica, que eu quero dividir aqui com vocês e agradeço desde já a oportunidade do tempo que passamos juntos. Então, vamos lá. Cheguei, enfim, a essa serenidade de saber sorrir condescendente, do homem que não pragueja na vaidade de impor tudo aquilo que hoje pensa ou sente. Despreze a excessiva religiosidade e o fanatismo histérico de um crente. Nem jamais siga a liberdade nos dogmas de uma força onipotente. Não afirme mentiras, nem se exalte. Toda verdade, por mais forte, é incerta, e não convence por falar mais alto. Liberte-se, e afinal conclua que na vida, a verdadeira voz que se liberta não afirma nem nega, mas duvida.